Você já foi abençoado nessa noite, querido? Podemos ir embora? Falta uma coisa, né? Claro que a palavra já foi ministrada aqui, mas a palavra que todos nós acompanhamos juntos. 3 coisas você precisa ter para dizer que você foi a um culto cristão, que você de fato prestou um culto a Deus. Você entra na presença dele com cânticos, são vários salmos que nos indicam sobre isso. Você ora junto com os seus irmãos, nós fizemos aqui quase 30 minutos consecutivos, né, de intercessão, e você abre e se alimenta da palavra de Deus. Essas 3 coisas estando, o resto é o ser humano que acrescenta, pode vir coisa boa, como também pode vir religiosidade, né? Mas essas 3 coisas não podem faltar. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, ou melhor, deixa eu te convidar a fazer outra coisa. Se você tiver com a tua Bíblia aí em mãos, segure nas tuas mãos. Se você não tem ela em mãos, mas tem no celular, pega aí teu celular, né, com o aplicativo que está a Bíblia aí dentro. Se você tem o celular, não tem o aplicativo, já pede perdão para Deus, penitência, Senhor, misericórdia, enfim, segure nas tuas mãos. Quero fazer essa declaração contigo, que é muito importante. A gente faz uma declaração imitando ou simulando os credos, né? A história da igreja tem muitos credos. Os credos, eles reforçam determinados princípios de crença, e eu quero, assim, não é um credo evidentemente, mas quero colocar isso com você. Diga assim, olhe para ela, né, para a tua Bíblia, ou a Bíblia que está dentro do seu celular, diga assim: essa é a minha Bíblia. Ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e ela é viva, ela é eficaz, ela é para os meus dias. Tudo aquilo que foi escrito para minha instrução e a revelação de Deus que eu preciso saber e viver, e assim eu creio, e assim seja feito, em nome de Jesus, amém? Então abra a palavra de Deus aí, lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, na segunda semana da série, eu falei um pouco sobre esse texto aqui, e eu quero agora voltar os meus olhos para ele, para nós terminarmos a nossa série. Hoje é a 4ª semana, vamos terminar essa série chamada Imperfeitos. Antes que eu esqueça, vocês viram aí que nós estamos nas caixas um pouquinho diferente, o pessoal esqueceu de colocar só as espumas aqui, né? Nós estamos fazendo uns testes, gente, conforme for aí nós vamos mudar um pouco o sistema de som aí, então hoje aí tem um pouquinho de paciência, tem uns negócios meio fora do lugar, mas é para ficar bom, vai ficar melhor ainda, né? Quando nós começamos essa série, nós falamos sobre perfeição, porque Jesus pediu para a gente ser perfeito, ser de perfeitos como perfeito é o vosso Pai, mas a gente viu que nós não podemos ser perfeitos, não conseguimos ser perfeitos. Mas como é que Jesus pede uma coisa que a gente não pode fazer, que a gente não consegue fazer? Se você quiser a resposta para essa pergunta, você assiste o vídeo lá da primeira palavra, que eu não vou repetir tudo aqui para você, então você volta lá no YouTube, assiste a primeira palavra, perfeitos ou aperfeiçoados. Na segunda semana eu falei sobre estresse, sobre andar sob pressão, né? Lembra que eu trouxe aqui umas tábuas, trouxe um monte de coisas que nós carregamos, que nós colocamos, e em algum momento nós podemos quebrar, se aquilo ali não for removido. Trouxe essa ilustração para você nunca mais esquecer. Se você perdeu, então volta lá, está com problema de estresse, ou está meio irritadinho demais, esposo, teu marido anda muito fora, com paviozinho curto, vai lá, manda essa palavra no YouTube para ele, fica incomodando ele durante a semana. Assistiu, amor? Assistiu, amor? Assistiu, amor? Assistiu, amor? Isso aí você pode pingar nele, né? Pode ser a mulher goteira nesse momento ali. E na semana passada, eu trouxe uma passagem do jovem rico, e falei aqui sobre bom o suficiente, ou uma outra expressão assim, dá para o gasto. Que tipo de vida você quer viver? Uma vida que dá para o gasto, ou uma vida excelente, perfeita? E você vai aplicar isso em todas as áreas. Aí eu trouxe a passagem do jovem rico. Qual era o grande convite? O mesmo convite que ele fez para Pedro, Tiago e João, ele fez para o jovem rico. Nós podíamos estar lendo agora a passagem do jovem rico, podia estar entre os 12 discípulos, mas algo separou, e aí eu desmistifiquei, ou pelo menos tentei desmistificar contigo ali a ideia de por que é impossível para o rico entrar no reino de Deus. Se você quer estar curioso sobre isso, também não vou te falar, volte lá, escute a mensagem da semana passada, está lá assim, altas, claras e bons tons, né? Qual é o grande chamado que Deus tem para nós, e se há ou não problema nisso, né? Vou deixar isso aqui no ar para você, vai lá e escute, tá bom? E hoje nós vamos terminar essa série, coloca acho que o próximo slide ali, Marina, com o título da nossa mensagem. Hoje é simplesmente humanos, e eu vou ler 2 versões aqui. Eu vou começar lendo a nova versão internacional, que é a Bíblia que eu estou, aí eu quero fazer um breve parênteses aqui, um esclarecimento para você, porque eu vou usar também uma paráfrase chamada A Mensagem. Quem já viu essa Bíblia que é a Mensagem? Levanta a mão aí, celular, né? Bastante gente, é bem legal, gente, é muito bacana, porém ela é uma paráfrase, tá? Isso significa que ela não é uma tradução absoluta
da palavra de Deus é muito bom para você. Eu recomendo o Eugene Peterson, que é o pastor que escreveu isso aqui, um pastor de muitos anos de uma igreja, um cara de Deus, um cara muito centrado. Então você lendo isso aqui vai te clarificar muitas coisas em passagens que talvez eram mais difíceis, a linguagem era mais difícil, ele escreveu isso aqui pensando nisso, mas é uma paráfrase, como uma paráfrase você pode usar no teu dia a dia. Porém, se você quiser ter uma conclusão definitiva sobre doutrina, você tem que voltar para as versões tradicionais, para NVI, para NVT, para Almeida Corrigida, para tudo aquilo que você sabe. Está claro isso para você, querido? Então assim, leia, eu estou te recomendando para você ler, mas estou esclarecendo que é uma paráfrase, não é uma versão como a Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, enfim. Nós vamos ler aqui na Nova Versão Internacional e eu vou puxar depois aqui da mensagem. Diz assim, verso 5, e essa é a chave da mensagem hoje. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Guarde isso, eu vou voltar nisso aqui, volte e meia. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora pause aqui antes de você ler o resto. Que atitude você está falando? Será que ele está falando sobre milagre? Tenho que crer em milagre igual Jesus cria, eu tenho que andar sobre as águas igual Jesus andou, eu tenho que fazer um jejum igual Jesus fez. Qual atitude ele está falando? E agora ele vai esclarecer qual tipo de atitude ele está nos esclarecendo. O que Jesus teve de fato que eu tenho que ter igual a ele? E aí a gente consegue seguir o texto. Diz assim, verso 6, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Isso significa, antes de você continuar lendo, só para ficar claro, querido, Jesus é Deus. Em todo momento ele é Deus. Enquanto ele está na terra, ele é Deus. Por que isso é importante? Porque eu vou levantar um monte de perguntas aqui agora. Se Jesus é Deus, então eu posso me dar desculpa que em alguns momentos eu não posso ser igual a Jesus, porque afinal de contas Jesus é Jesus. E aí você está querendo dizer que Jesus é Deus e você não precisa imitá-lo. Não precisa ser tão perseverante, não precisa ser tão empolgado, não precisa ser tão certinho igual a Jesus, porque Jesus era Deus. Se você não souber responder essa pergunta, você vai, volta e meia, se dar essa desculpa e perder um monte de coisas que Deus colocou para você. Porque o texto diz assim, que ele era Deus, embora sendo Deus. O que ele fez? Se esvaziou. Se esvaziou significa abrir mão de alguns privilégios, entre eles, alguns privilégios da divindade. A gente vai ver, eu vou tentar esclarecer isso aqui ao longo do texto para você. E aí o que ele fez depois que ele se esvaziou, ou seja, não ficou usando os privilégios que ele tinha, tomou uma forma de servo, tá? E aí, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Depois o texto assim engrandece, por isso que Deus o exaltou acima de todas as coisas. Agora deixa eu ler a mesma passagem para você, nessa paráfrase da mensagem, que é onde eu quero concentrar esse ponto de vista aqui hoje. Diz assim, lá na mensagem: tentem pensar como Cristo pensava. Esse é o 5. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo. Lá na tua Bíblia, na Bíblia que nós lemos, está servo, mas literalmente no grego aqui é uma palavra chamada doulos, que é escravo. Algumas versões, como a Nova Versão Transformadora, já traz escravo, então não se assuste, tá certo aqui, escravo. Jesus tomou essa condição de escravo, tornando-se humano, e depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. São várias coisas que eu quero tentar explanar para você nos próximos 30 minutos. Primeiro ponto, querido, nós não somos super-humanos. Por que eu estou levantando isso aqui? Porque muitas pessoas se acham super-humanos, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, elas assumem um monte de coisas e vão para cima, e a gente olha para as pessoas, nossa, como é que ela consegue fazer isso, como é que ela consegue fazer aquela outra coisa e tudo mais, e aí talvez você pense, não, nunca pensei assim de mim mesmo, não, nunca pensei, pelo contrário, pastor, eu sou muito humilde, muito humilde, me orgulho até da minha humildade, tanta humildade que eu tenho, mas em algum momento eu e você, nós já fizemos isso, você já assumiu mais coisas que você conseguia cumprir?
sabe, principalmente agora na época do Natal, você está trabalhando, e aí, principalmente você é mulher, né, que ainda tem mais as responsabilidades da casa, você até pode mandar o marido, mas alguém tem que mandar, né, então você também tem que pensar nisso, e aí você tem que fazer aquilo ali, de repente tem que ficar preocupado agora com o presente, tem que comprar, e aí depois tem que ajudar mais alguém, e aparece mais um parente para você socorrer, enfim, todos nós em algum momento da vida assumimos mais coisas do que conseguimos fazer, em algum momento do teu trabalho, se você realmente é empenhado e quer crescer naquele lugar, você não fica simplesmente fazendo apenas aquilo que te mandaram, você tentou fazer mais coisas, afinal de contas, você precisa ser promovido, afinal de contas, você precisa produzir, afinal de contas, você precisa ir além do que só fazer o básico das coisas, em algum momento, eu e você assumimos mais coisas do que a gente consegue lidar, e é nesses momentos que a gente não pronuncia, mas a nossa atitude reflete que nós nos achamos super-humanos, nós achamos que a gente consegue, ou quem de nós nunca, qual foi a última vez que de fato você entrou num propósito de jejum e oração, e clamou pela tua vida, e clamou pela tua família, e aí você saiu daquele lugar, crente que as coisas iam acontecer, e de repente de fato aconteceram, algumas circunstâncias mudaram, mas isso já faz tempo, já faz um tempão, isso significa que você tem andado todo esse tempo, só com a unção que você recebeu lá atrás, há 2, 3, às vezes 4 anos lá atrás, a experiência que você teve com Deus lá atrás, você tem vivido só daquilo, você não tem mais aquela vida fervorosa de oração, de leitura da palavra, você tem caminhado dentro da igreja há muito tempo, gostando do ambiente, mas as disciplinas espirituais, como uma vida diária, constante de um devocional da palavra, uma vida diária e constante de oração, no secreto, com Deus separado, com a disciplina do jejum incluso na tua vida, já é coisa que ficou lá no começo da tua caminhada com Deus, sabe o que isso quer dizer? Que se você tem andado assim, você tem se achado um super-humano, eu não preciso mais estar tanto tempo assim com Deus, porque eu já recebi tudo aquilo que eu tinha, que eu queria, que eu precisava. Você entende o que eu estou tentando te explicar? Amém ou não? Querido, todos nós em algum momento nós andamos assim, como super-humanos, nós achamos que, não, agora ainda não está tão urgente assim para eu dobrar os meus joelhos diante de Deus. Não, ainda não é, Deus não vai ter mais coisa para se preocupar do que eu ficar aqui colocando as minhas mazelas. E aí vem, eu citei aqui uma das disciplinas espirituais muito esquecidas no dia de hoje. Eu quero começar o ano que vem, lá em fevereiro, a nossa primeira série do ano, sobre jejum e oração. E não simplesmente colocar isso uma vez no ano e esquecer, mas tentar plantar de volta uma cultura. Sabe, pessoas o tempo todo incluindo na cultura, porque a disciplina do jejum, ela foi plantada lá no Antigo Testamento, não como algo que eles devessem fazer em momentos em que eles estão sofrendo. Você vai ver convocações, em momentos, poxa, o pessoal está afligindo a gente, está acontecendo isso, ou arrependimento profundo, vamos jejuar todo mundo, você vai ver eles se colocando mais, mas dentro da cultura deles, eles deveriam jejuar 2 vezes por semana, os fariseus jejuavam toda segunda e quinta-feira, estava incluso dentro deles. Agora, nós perdemos muito dessa cultura. E por que eu estou citando isso? Porque Jesus, na primeira coisa que ele fez, depois que o seu ministério se inicia oficialmente, logo após o batismo lá com João Batista, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo o inclinou, o levou para o deserto para ele ser tentado. E durante esse dia, ele jejuou quanto tempo? 40 dias e 40 noites, e ele não comeu nada. Com certeza, então, provavelmente, ele bebeu. E a grande pergunta é, por isso que eu puxei lá no começo, como é que ele fez isso? Será que Jesus fez Jesus sobrenaturalmente, Jesus Deus, ou Jesus homem? Porque se você responder assim, não, Jesus era Deus, né? Então ele consegue. Isso significa que eu e você estamos fora dessa. Nós não precisamos passar por essa coisa, não precisamos nos inclinar a essa disciplina, porque afinal, Jesus é Deus. Mas agora, como é que eu sei? É importante eu responder essa pergunta. Como é que eu sei se ele passou isso como Deus ou como homem? Eu preciso voltar os meus olhos para outros lugares das Escrituras. Por exemplo, um dos mais conhecidos, depois de Jesus, é Moisés. Moisés, quando Deus o chama lá no Monte Sinai em um determinado momento, a Bíblia diz que Moisés sobe lá no monte, o pessoal não via ele mais, 40 dias e 40 noites, Moisés não comeu e nem bebeu. Agora, o jejum de Moisés foi como um homem natural? Sim ou não, gente? Existe alguém na face da terra que consegue ficar 40 dias sem beber, sem comer? Sim. Nessa semana eu estive num propósito de jejum para várias coisas, em primeiro lugar, o propósito de jejum é sempre para buscar mais a Deus, né? E, enfim, você busca direção nesse meio propósito. E dentro daquilo que eu estava lendo e buscando essa semana, eu fui pesquisar algumas coisas específicas a respeito de jejum. E uma das coisas que eu descobri, olha que legal, aí você tem esperança para todos nós. Sabe qual é o recorde mundial de uma pessoa que conseguiu ficar sem comer?
Quantos dias você acha que é possível? Não sei. 382 dias. Teve um cara que ficou sem comer 382 dias. Ele pesava 200 quilos, terminou o jejum dele com 80 quilos. Então você, quer chegar nessa meta, você sabe, deixa só para o ano que vem, você volta. O nosso organismo, meu amado, a média da população, ela vai chegar nos 40 dias. Jesus era um cara em forma, Jesus caminhava muito, Jesus comia lá a dieta do Mediterrâneo, uma dieta saudável, então ele tinha uma certa reserva de gordura, e ele diz que a média da população, vários artigos científicos aí falam pra gente, que uma média da população vai ter 40 dias de reserva de gordura, você pode ficar sem comer sem problema nenhum, você não tem nenhum problema de saúde, mas que o teu corpo vai sobreviver, ele vai comer toda a gordura primeiro, para depois começar a comer as células saudáveis, que é o que a gente chama de estado de inanição. Por que eu estou te falando isso? Porque ao final do jejum de Jesus, ao final dos 40 dias, a palavra diz que ele teve fome. Como assim teve fome? Se eu ficar só sem o almoço, pastor, eu já tenho fome. Eu também, mas quem já fez um jejum mais prolongado, eu pude passar por essa experiência aí, é que após o terceiro, quarto dia, de fato, você não tem aquela fome, você tem desejo de comer, porque é bom. Por exemplo, eu fui tentado também nessa semana, gente, não foi fácil. Teve um dia que eu cheguei lá no lugar, tinha lá esfirra de carne, esfirra de queijo, estava bom aos olhos, assim, sabe, aquela tentação, mas eu não estava com fome de comer, até porque se eu quisesse comer não podia, já fazia vários dias, então eu tinha desejo de comer, mas não tinha fome. Fui no outro lugar, no outro dia, o que tinha? Pizza, e estava bonita, gente, olha, consigo dizer para vocês a cor que estava, qual era a grossura da calabresa que eles tinham cortado aquele dia. Eu não tinha fome, mas eu tinha desejo. Mas o caso de Jesus aqui é diferente. Por que eu estou te falando isso? Porque se o diabo tivesse aparecido para ele, ou tentado Jesus, no 30º dia, não seria um problema, porque Jesus já tinha passado. Nós temos fome durante 3 dias, uma fome miserável, assim, o corpo está desintoxicando, e dor de cabeça, irritação, passa por essa fase, depois aquela fase de fome passa. Então se o diabo vier tentar nos 3 primeiros dias, há uma grande chance de você quebrar o jejum, e é aí geralmente onde as pessoas quebram. Mas do 4º, 5º dia em diante, já não tem mais aquela fome. Quando eu quebrei meu jejum no sábado, eu quebrei porque era o propósito que eu tinha feito, mas eu podia ir mais além, não tinha necessidade de comer, assim, naquele momento. Se o diabo tivesse vindo no 30º dia, e aí Jesus, por que eu vou tentar Jesus? Com o quê? Se o diabo tivesse vindo no 35º dia, no 38º dia, Jesus estava igual, mas no 40º dia diz que ele teve fome. Então provavelmente aqui, o corpo dele agora começou a entrar no estado de inanição, e aí ele estava no momento mais vulnerável. Agora olha que curioso, lá no início, lá no Gênesis, que área Satanás usou para tentar o homem, meu amado? Pensa, o que Satanás usou para tentar o homem? No caso ali a mulher primeiro, Foi? Comida, gente? Comida, vocês leram a Bíblia, Amém? Vocês leram a Bíblia? Ele usou comida. Não sei se era na hora do almoço, a hora que ele falou com Eva, olha que fruto apetitoso. Não sei se quando Eva foi levar para Adão também, era o café da tarde, era um negócio que ele estava com fome, tinha voltado do trabalho, vou oferecer esse fruto. Não sei se esse era o caso, mas é muito curioso que Satanás usa o alimento, que é algo que nos é precioso, algo que nos é muito, que a gente não pode faltar, que nós começamos a perder o juízo, a gente fica irritado. É claro que tem o conceito que ele usou orgulho, querer ser igual a Deus, só estou fazendo uma analogia aqui para você, mas enfim, o fato é que ele usou aquilo, e ele usou a mesma coisa quando foi tentar Jesus, a mesma coisa, quando Jesus, não no 30º dia, não no 35º, não no 38º, mas quando a fome de fato bateu, ele veio falar com Jesus, e ele não chegou direto sobre as questões de identidade de Jesus não tinha problema de identidade, quem eu sou, será que eu sou filho de Deus, será que eu estou fazendo o que aqui? Ele usa lá, se tu és filho de Deus, faz isso. Mas o problema de Jesus não era na identidade. De fato, naquele momento ali, o que pesava para Jesus? Por que eu estou falando isso para você? Porque você precisa responder ainda a pergunta, se você ainda não sabe. Como é que Jesus enfrentou a tentação? Como homem natural ou como Deus? Porque se foi como Deus, eu não consigo cumprir o verso 5, que é o tema da nossa palavra. Tenham vocês a mesma atitude de Cristo. Tenham vocês a mesma mente de Cristo. Tenham vocês o mesmo pensamento de Cristo. Agora, se foi como Deus a tentação, eu não consigo. Então eu entendo, depois que eu vi o jejum de Moisés, que era sobrenatural, aquilo ali não era ser humano, era Deus que
fez, sustentou ele 40 dias e 40 noites sem beber. O mesmo aconteceu com Elias. Você lembra? O anjo veio, fez uma refeição bonita para ele, ele dormiu, aí ele acordou, o anjo falou, come de novo que você vai precisar andar muito. Depois, com aquele alimento, ele andou 40 dias e 40 noites, ou seja, foi sobrenatural também. Agora, de Jesus não foi. Jesus passou pela tentação como homem. Jesus passou pelo jejum como homem. Por quê? Porque ele era o representante do homem lá. A Bíblia não vai falar para nós que ele é o segundo Adão. Entende que o primeiro Adão falhou nessa área. E aí as 3 tentações de Jesus são 3 tentações que o povo de Deus no deserto caiu. Eles caíram porque murmuraram de fome. A gente quer o quê? Qual era a fonte da murmuração deles? Comida. Queremos de volta o que a gente tinha para comer lá. E você vai ver isso repetidas vezes na Bíblia. Qual foi a queda de Esaú? Você lembra? Comida, vendi minha primogenitura por comida. Então isso é algo precioso, querido. Eu vou voltar com essas informações, se você perdeu e esquecer, lá em fevereiro de novo, quando nós entrarmos como igreja, vai ser algo extraordinário. Então já prepara o teu coração, aproveita as férias, come bastante aí no Natal, no Novo, quando que vem, gente, eu quero todo mundo esbelto no final do ano aqui, nós vamos entrar numa cultura de jejum. Você está comigo? Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, eu creio, amém? Jesus tinha o status de Deus, não tenha dúvida disso, mas ele escolheu se esvaziar. Então, se ele conseguiu, eu e você conseguimos, mas tem um detalhe que você não pode perder. Jesus passou o jejum e fez tudo isso, e enfrentou Satanás, a tentação, no dia que ele estava com fome, como um homem, porém como um homem cheio do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Eu não sei dizer para você, ou melhor, eu não vou explicar em profundidade isso para você, sobre Jesus recebeu o Espírito Santo quando ele foi batizado, porque afinal de contas João Batista viu a pomba descer sobre ele, tal, se foi naquele momento ou se aquilo foi só para João Batista ver e perceber que ele era o Filho de Deus, não vamos entrar nesse mérito hoje, mas o fato é que inegavelmente Jesus ele está cheio do Espírito Santo, apesar de ele ter se esvaziado de parte ali da sua divindade. Então como é que ele conseguiu passar por aquilo tudo? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Você quer passar por aquilo, por qualquer coisa que você esteja passando agora, querido, primeira preocupação tua é, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Não interessa se você está passando uma dificuldade financeira, não interessa se você está com um problema de relacionamento com as pessoas, com o teu cônjuge, com os teus irmãos, com a tua família, não interessa se você está com um problema de tempo, são 3 pilares da vida: relacionamento, tempos e dinheiro, as 3 colunas da vida. Se você está com dificuldade nessas 3 áreas, a primeira coisa que você deveria fazer é, eu preciso passar mais tempo com Deus. Ao invés de pensar, eu estou com um problema financeiro, eu preciso trabalhar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso passar mais tempo com Deus, e aí Ele vai me instruir aonde eu preciso trabalhar mais, aonde eu devo gastar o meu tempo. Você entende isso? Porque do contrário, vai chegar o momento da fome para todos nós. A gente se acha super humano em muitos momentos. Eu consigo fazer, não, eu dou conta, eu estou fazendo, a vida está rolando. Jesus tinha grande poder e autoridade, mas acima de tudo ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ele escolhe se esvaziar. Você vai ver que Jesus participou de muitas coisas que nós participamos. A Bíblia fala que em muitos momentos ele se retirava em determinados lugares para orar sozinho. Isso significa que se Jesus fazia isso como um homem, eu preciso. Ele não está fazendo aquilo como Deus, se retirando para orar, e aí ele, Deus, lá dança, e depois ele volta, está dando uma volta no céu, Senhor, não quero voltar lá para a terra. Ele não fez isso. Em todo momento ele está ali como homem, e como homem ele nos está mostrando, não esquece do verso, 2:5, tede vocês a mesma mente de Cristo, tede vocês a mesma atitude de Cristo. E é essa, que atitude é de Cristo? De um homem cheio do Espírito Santo, que ele coloca dentro de si um propósito, e ele anda, e ele entende que agora eu preciso me recolher e me relacionar com o Pai. E eu já falei isso em uma palavra aqui para vocês. A ideia de Deus ter um filho, ela não era enxergada por ninguém do Antigo Testamento. Você não vai conseguir ler o Antigo Testamento sem o olhar de Jesus e perceber claramente que Deus tinha um filho ali. Vai estar lá textos embutidos ali a respeito disso, mas você não vai conseguir ver. E nenhum judeu dessa época, quando falava assim, Deus tem um filho, ninguém entendia aquilo, era um absurdo para eles. Agora Jesus se apresenta muitas vezes como filho do homem. E essa palavra, ou essa expressão filho do homem, é tirada lá do livro de Daniel, e ela se remete claramente a Deus, mas ao mesmo tempo remete à humanidade de Jesus, porque Jesus sendo homem precisava orar, quanto mais eu e você, meu amado. E não é algo simples, é uma disciplina, não é só no dia da angústia que eu tenho que orar e buscar o Senhor, é todo dia, como uma cultura. Agora, Jesus teve fome,
Nós vimos aqui na tentação que ele teve fome, várias vezes ele teve fome. Jesus gostava de uma refeiçãozinha, né? Zaqueu, desce depressa que hoje a gente vai comer na tua casa. Levi, né? Você, Mateus aí que está aí como publicano ou como coletor de impostos, vamos que nós vamos jantar na tua casa hoje, né? Quando Jesus, depois que ele ressuscitou, gente, corpo glorificado, os discípulos estão lá pescando, o que Jesus está fazendo na praia? Assando um peixinho, ou seja, a comida não é um mal em si, querido, mas de onde de fato vem o alimento que nós não podemos deixar de lado, porque a mesma situação vai acontecer lá no poço de Jacó com a mulher samaritana. Era meio-dia, Jesus estava com fome, porque os discípulos foram para uma cidade procurar comida, Jesus ficou ali, e Jesus estava cansado. Por que ele não foi com eles buscar comida? Estava cansado, tinha um poço, provavelmente tinha uma sombra, e aí ele chega para ela, e tem todo aquele diálogo com a mulher samaritana, e quando eles voltam com a comida, Jesus agora se sente satisfeito, porque ele fala assim, a comida que eu tenho, vocês não sabem, gente, vocês não sabem a comida que eu como. E aí a Bíblia diz que os discípulos se arrazoaram, será que alguém deu de comer para ele? E aqui vem um detalhe a respeito de jejum. Quando você jejua, as pessoas, está dentro de uma das perguntas mais feitas sobre jejum, né? Senhor, será que eu posso fazer um jejum de propósito para alcançar alguma coisa, para alcançar uma dádiva e tal? Você pode, mas isso deveria ser secundário. O propósito primário do jejum é buscar a Deus. Você pode levar outras coisas? Claro que pode. Eu no meu jejum, nessa semana, eu levei lá uma listinha de coisas que, poxa Senhor, tem tantas coisas aqui que eu oro de vez em quando, né? Eu quero gastar mais tempo contigo, então desses 7 dias eu tirei lá 2 dias para eu ficar retirado nesse lugar. E a experiência que eu tive a respeito disso que eu quero falar para você, é que nos primeiros 2 dias, eu orei por aquela lista lá que eu trouxe, né, de coisas que eu precisava, e estava difícil e tudo mais. Claro que eu orei pela igreja, pelas coisas espirituais e tudo mais, mas coloquei coisas pessoais também. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, a partir do 3º dia, quando você se remete bastante tempo em oração, você começa a colocar menos coisas dessa terra e mais coisas lá do alto. Sabe por quê? Porque é um imã, é uma bússola. Aqui vai uma dica para você. Você quer saber se o pregador que você está ouvindo, ele tem um evangelho da terra ou do céu? Você quer saber se a igreja que você está ouvindo, ela tem um evangelho da terra ou do céu? Você quer saber se os livros que você está lendo, eles estão te puxando mais para a terra ou do céu? Veja esses frutos aqui, ó. Quando o evangelho, o pseudo-evangelho, ele te leva a olhar mais para as coisas da terra, significa que a bússola dele está fincada aqui. Quando o teu evangelho está, ou a tua ideia, ou a tua, vou mudar a palavra, a tua intenção, ou a tua motivação, está mais vinculada com o reino dos céus, ele te leva a olhar mais para as coisas lá em cima. E a minha experiência essa semana foi que, nos 2 primeiros dias, o corpo está gritando, né, gente? Uma das razões de eu ter ido para um lugar isolado é que abria a geladeira lá, só tinha água, né? Não tinha como, né, recuar, e estava longe, eu estava a pé, a Michelle me deixou lá, né? Falei, me deixa aqui, só me volta a buscar tal dia, para não correr o risco, né? A Camila estava perto, podia, né, Bruno? Dar uma passada lá, mas enfim, fiquei lá quietinho, não tinha o que recorrer. Mas passado o 3º dia, eu não queria, aquela lista minha lá que eu levei pessoal ficou de lado, porque quanto mais tempo você gasta olhando para o céu, mais Deus faz você olhar para as coisas do céu. E aí eu entendo porque que tem tantos versículos que falam para a gente lá, ó, as demais coisas, tudo eu posso naquele que me fortalece. Já aprendi a fazer as 2 coisas, passar fome e ter abundância, sabe? Eu já aprendi a viver contente em qualquer situação, estando aqui ou estando lá. Quando você ouve a palavra, você lê um livro, você ouve um pregador, você vai a uma igreja que leva você a refletir mais sobre as coisas do céu do que na terra, significa que a bússola desse lugar, a bússola desse livro, a bússola desse pregador, a bússola dessa igreja está vinculada com o céu. Do contrário, está aqui na terra. Você está entendendo isso? E aí, qual é a bússola do que você está ouvindo? Responde aí para você. Sabe, querido, que é bom. Claro que eu espero que Deus responda às minhas necessidades terrenas. Claro que eu espero. Mas eu saí desses 7 dias, por exemplo, com uma confiança tremenda de que não importa muito. Se ele fizer isso, vai ser maravilhoso. Mas o que eu aprendi, o que eu desfrutei dele, é muito mais precioso. O que Deus tem para mim é tão precioso. E quando eu falo que Deus tem para mim, a bússola não está aqui. A bússola está lá em cima, e significa que, claro que Ele vai derramar sobre ele. A Bíblia diz, eu abrirei as comportas do céu para que derrame sobre vós a maior abastança, mas essa maior abastança que eu quero é a presença de Deus. Você entende por que Moisés falou assim, Senhor, se tu não for comigo, Pai, estou fora. Poxa,
Moisés podia, Deus falou para Moisés, quando Moisés fala isso para Deus, gente, Deus tinha falado para ele assim, ó, vamos acabar, Moisés, vou riscar essa turma toda, vou começar do zero com você. Você agora vai ser Abraão, você vai ser o patriarca, vamos começar do zero. Poxa, que beleza! Não vou mais esquentar a cabeça, tudo aqueles problemaiados, aquele povo reclamando, tem que ficar resolvendo o problema dos outros, Deus ia matar tudo. Imagina, Deus ia falar teus problemas assim, Bruno, acabou, vamos jogar no mar do esquecimento, vamos começar do zero, dívida, cancela tudo aqui, vamos começar do zero. E Moisés falou assim, ó, Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com a gente, eu não estou nessa. Sabe, querido, o que você deseja mais? Que Deus resolva todos os seus problemas? Ou que você seja cheio do teu Espírito Santo? Para que você possa andar, não como um super-humano, mas agora, não também como ponto número 2, não como um humano inferior, ou um sub-humano, porque às vezes nós temos essa tendência, de também ir lá para outra vala, de se achar menor do que os outros. O verso 7 diz assim, ó, na Nova Almeida, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. E a mensagem vai dizer assim, ó, quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. Por que isso é importante, querido? Porque muitos de nós, às vezes, vamos lá para outra vala. A gente é super-humano, a gente vai, a gente tenta, e quando acontece uma frustração, a gente começa a olhar para os outros. Mas como é que o fulano consegue? E aí você toma a pior decisão da tua vida quando você está triste, ou quando alguma coisa deu errado. Você resolve abrir o teu celular, num aplicativo chamado Instagram, e aí você abre lá, e você vê que todo mundo é feliz ali naquele lugar. Você abre lá, e vê que até aquele casal, que você sabe que estava enfrentando dificuldades, eles postaram uma foto, e agora está tudo bem. E aí você olha para aquela foto e começa a fazer o quê? Ponto número 2, sou inferior. Poxa, só nós que não conseguimos. E você esquece que se você abrir o teu próprio stories ou o teu próprio feed, vai ter lá também um monte de foto bonita de você, também teve os teus melhores dias, todo mundo entra ali para postar os melhores dias. Você entende isso? Não estou falando contra o aplicativo, mas estou falando que nesses dias que você está nessa ideia, que houve uma frustração, a pior decisão que você tem é abrir esse aplicativo. Abre a Bíblia de Deus. Abre a palavra de Deus, ao invés de ir lá, abrir e ficar rolando aquelas coisas que te levam mais para baixo. Dependendo da pessoa, dependendo do teu temperamento, você pode ter uma tendência a pensar de si de uma maneira inferior. O meu temperamento é esse aí, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Durante muitos anos da minha vida, eu vivi a minha vida pensando que tudo que os outros faziam era melhor do que eu fazia, de que todo mundo era melhor do que eu, não importava quão bom eu era em uma coisa. Não importava se eu conseguia, eu alcancei, não, sempre tem alguém melhor, não, ainda não sou, e aí, enfim, eu vivi muito tempo debaixo disso. Agora, quer saber como eu fui liberto? Não é com aquela ideia, ou com aquela filosofia do mundo hoje, que você chega assim, você tem que tirar essa mentalidade de você, meu querido. Você está com a mentalidade muito baixa, está com uma autoestima muito baixa. Deixa eu te ensinar uma coisa, amanhã de manhã, você vai acordar bem cedo, de hoje em diante, aí você vai chegar, você vai lavar o teu rosto, você vai olhar assim, daí vai olhar para o espelho e vai falar assim, e aí, campeão, vai para cima, olha, hoje é tudo teu, viu? Vai que é tua, você é o cara, ninguém pode com você, sabe? Deus te colocou aqui nessa terra para você fazer diferença, vai com tudo, você é filho do rei, vai embora. Sabe o que vai acontecer? Eu vou sair daqui empolgado, eu vou chegar pilhado, vou entrar dentro do carro, vou botar um louvor, vou botar uma música, eu sou mesmo, eu sou o cara, e ninguém pode ir comigo, mas quando der a primeira coisa errada, eu vou falar, E aí depois outra coisa que eu cheguei, comecei a pagar um negócio, vi que não tinha dinheiro, ou que o dinheiro ia apertar, falei, Senhor, e tal, e no fim da primeira semana, conforme a quantidade de problema que você tiver, meu amado, já está assim, mas é mesmo, não é uma desgraça, por que isso acontece comigo? Senhor, acho que o Senhor não quer que eu seja como Jó, como Jeremias, enfim, querido, essas coisas são boas, são para te levar daqui até ali, Um atleta precisa disso? Claro que ele precisa, ele tem que se desgastar, ele tem que ouvir esse tipo de ideia. De repente você está meio desanimado, você vai precisar disso? Sim, alguns irmãos, em algum momento você tem que chegar meio que dar um pedalo espiritual nele, para de reclamar, rapaz, levanta essa cabeça, olha o que Deus já fez por você. Isso é válido, não estou tirando o mérito disso, mas eu estou falando que isso não consegue te tirar de um poço de depressão. Isso não consegue te tirar de uma mentalidade inferior, isso não consegue, meu amado, porque é filosofia humana. O que você precisa disso? Para você sair dessa ideia de pensar que tudo que os outros fazem é melhor do que você. Você precisa ser sarado na tua identidade. E aí deixa eu te dizer uma coisa, sabe, a única coisa que vai acontecer para você saber se você foi sarado da tua identidade, não é se você está conseguindo agora resolver todos os teus problemas, e você está se achando melhor do que os outros. Eu não tenho mais esse complexo de inferioridade que eu tinha. Eu não acho mais que tudo que os outros fazem é melhor do que eu e tudo mais, mas eu tenho essa tendência, está aqui dentro de mim.
É a tendência que eu tenho. Eu já falei várias vezes para vocês, já compartilhei com vocês, já abri o meu coração para vocês aqui, como ser humano, de que se eu não fosse um servo do Senhor hoje, se eu não estivesse instruído pela palavra, com certeza eu seria uma dessas pessoas aí que estaria em um poço de depressão em algum momento difícil da minha vida. Certeza. Por quê? Eu sei que eu fui curado da minha identidade. Sabe por quê? Aqui é a chave para você saber se você foi curado da tua identidade ou não. Não é quando tudo dá certo que você sabe se você foi curado da tua identidade. Você tem problema de inferioridade, agora você está por cima da carne seca. Ah, não, eu tinha problema de inferioridade. Não, você escondeu, você está mascarando com outra coisa. Você quer saber se você resolveu? Você só vai saber quando tudo der errado. Quando tudo der errado de novo, e agora aquilo não te abalar mais, a tua identidade não está mais vinculada naquilo. Quando você não tiver dinheiro de novo, você vai saber se você sarou a tua identidade ou se você só mascarou ela com dinheiro. Quando as pessoas te ofenderem de novo, pessoas que você gosta, de novo, e você tinha feito as pazes, agora não, já fomos sarados da identidade, né? E elas te ofenderem de novo, às vezes com a mesma coisa que te ofendeu lá atrás, e você não se sentir mais inferior, você vai saber se você foi curado da tua identidade. Eu não coloquei essa frase, mas já coloquei em outra palavra aqui. Só uma aprovação genuína prova se uma fé é genuína ou não. Você entende? Porque do contrário, querido, nós não vamos saber nunca. Então eu sei que eu fui curado da minha identidade, porque depois, do momento que eu fui curado, já fui ofendido muitas vezes, eu já fui traído muitas vezes, e nos tempos anteriores, a minha mente era vingativa, um dia eu vou me vingar, um dia eu vou estar por cima, um dia eu vou fazer isso ou aquilo, e agora eu não tenho mais esse sentimento. A tendência está dentro de mim, eu já compartilhei com vocês. Tem dias que eu me sinto assim, tem dias que eu me sinto, nossa, tudo que os outros fazem dá certo, todas as outras igrejas são melhores que as nossas, nossa, todos os maridos são melhores que eu, todos os pais são melhores que eu, e todo mundo, você entende? Mas são dias eu entendo que agora eu vou para a palavra, eu sou quem Deus disse que eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou semelhante a Jesus, e eu sou, é o título da palavra, simplesmente humano. É o terceiro e último ponto hoje aqui. Eu sou simplesmente humano, meu amado. Então eu não sei em qual vala você está. Se você está daquela vala dos arrogantes que se acham, você já conheceu a pessoa que se acha, né? Vamos deixar elas para lá. Está naquela vala dos arrogantes que se acham, Deus rejeita o soberbo, tá? Ou você está de repente nessa vala aí de que olha para as vidas das pessoas, em algum determinado momento, parece que eles conseguem, a gente não consegue. E aí você pode às vezes ser muito bem sucedido financeiramente, mas emocionalmente você não é seguro. Você precisa daqueles likes da internet quando você posta. Você precisa que as pessoas continuem dizendo para você o quanto você é querido e amado. Você precisa que as pessoas continuem exaltando você, porque do contrário, sozinho, você não consegue ter a convicção de que o que Deus pensa de você é suficiente. Todos nós temos esse problema em alguma área da vida. Agora, o que nós vamos fazer com tudo isso? Tendência de se ver pior que os outros, sabe? Todos nós precisamos de graça. Em algum momento, todos nós vamos nos achar super-humanos. Todos nós vamos em algum momento se achar mais do que os outros. Ainda bem que eu não sou igual, meu casamento não é igual a esse. Ainda bem que a minha vida financeira não é igual a dele. Ainda bem que eu não tenho irmão igual a esse. Ainda bem que eu não nasci numa família igual a essa. Enfim, todos nós temos um momento de somos super-humanos ou somos superiores. E todos nós temos um momento em que a gente se sente muito mal, muito inferior. Mas todos nós, querido, precisamos da graça. Você lembra da oração do fariseu e do publicano? A oração do fariseu: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse publicano. E a oração do publicano estava lá: Senhor, me perdoa porque eu não sou digno. Todos nós em algum momento estamos nesses dois extremos, querido. Todos nós carecemos da graça. Último verso, verso 8, na Nova Almeida: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E o verso 8 na mensagem: depois disso permaneceu humano, foi a sua hora de humilhação, ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, da pior forma, a crucificação. O tema da nossa palavra é o verso 5, tende vocês a mesma atitude de Cristo. Qual é a atitude de Cristo? Uma vida abnegada e obediente. Você quer saber o teu propósito aqui na terra, querido? Viver uma vida altruísta e obediente. O que é uma vida altruísta? É o que está nesse mesmo capítulo, no verso 3, ali, dois versos antes do que esse que nós começamos a ler. Considere os outros superiores a si mesmo. Ele não está falando para você viver humilde ou dar tudo aquilo que você tem, mas ele está falando para você ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é que eu não estou aqui para ser servido. Jesus poderia usar a sua divindade? Claro que ele podia. Lembra quando ele está diante de Pilatos? Pilatos fala assim: você sabe com quem você está falando? Eu podia te livrar.
E Jesus fala para ele assim, nenhuma autoridade você teria aqui na terra se do céu não fosse te dada. E mais, vou te dizer ainda, Pilatos, se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e Ele mandaria legiões de anjos para me livrar. Foi isso que Jesus falou. Ou seja, eu não estou aqui porque você me trouxe aqui, eu estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu escolhi me esvaziar. Eu posso a qualquer momento, Jesus poderia, meu amado, descer da cruz. Jesus poderia simplesmente descer da cruz e proferir um grande milagre diante daquelas pessoas, mas Ele escolheu. Por quê? Tem de vocês a mesma atitude de Cristo, que embora sendo Deus, Ele não se apegou que o ser igual a Deus era algo que Ele devia apegar-se, mas Ele escolheu se esvaziar e passar por uma vida obediente, altruísta, sabe? Ele passou pelas mesmas coisas que eu e você. Sabe com o que Deus mais se preocupa? Deus não se preocupa tanto que você vai correr atrás, você vai sair dessa, você vai não mais se enxergar inferiorzinho aos outros, e você vai entender que você é o rei da cocada. Deus está mais preocupado em que você confie mais nele do que você simplesmente seja capaz de superar você mesmo. Entende isso? Deixa eu repetir para você. Deus está mais preocupado em que você confie mais nele do que você sozinho seja capaz de superar as suas limitações. É com isso que Deus está preocupado. Sabe, eu quero terminar com um verso bem simples sobre a identidade. Moisés, a Bíblia tem 1189 capítulos. Cada capítulo é importante, você concorda comigo? Poxa, é a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, gente, pense, todos esses capítulos que estão lá, Moisés gastou 2 só falando para Deus quanto que ele era incapaz. Já pensou nisso? Poxa, tantas verdades que tem ali, Moisés escolheu 2 capítulos para falar o quanto ele era incapaz. Escolheu uma parte do 3 e um pedaço do 4. 4 vai dizer assim, verso 1, Moisés falando: e se não acreditarem em mim, se não quiserem me ouvir, ninguém acredita em mim, ninguém quer me ouvir. Verso 10, Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo, eu não consigo me expressar, eu me atrapalho com as palavras. Essa é a Nova Versão Transformadora. Moisés reclamando que não conseguia, sabe, o verso 13 do mesmo capítulo, por favor, Senhor, envia qualquer outra pessoa. Qual é o problema de Moisés aqui? Está lá no começo, no final do capítulo 3, no verso 11 vai estar escrito assim, Moisés perguntou para Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Sabe qual é o problema de Moisés aqui, querido? Ele não sabe quem ele é a identidade. É o mesmo problema que eu e você continuamos lutando até hoje. Quem sou eu? Quem sou eu? Você é secretário? Sou advogado? Sou professor? Nós não somos a nossa profissão. Quem sou eu? Nós não somos aquilo que nós temos. Quem sou eu? Sou italiano, sou judeu. Você não é nem a tua nacionalidade. O que a Bíblia diz que nós somos? Peregrinos. 1 Pedro. Peregrinos, forasteiros, significa de passagem. Eu trouxe essa palavra para vocês aqui lá na pandemia. Volte, procure a série Juntos Perseveramos, uma das palavras, explanamos 1 Pedro. Somos aqui exilados, ou seja, estamos passando temporariamente, nós estamos aqui, mas não pertencemos a esse lugar. Você não é nem brasileiro, você está brasileiro, você é cidadão dos céus. Você entende isso? Como brasileiro, e aqui vem um parênteses que eu esqueci de fazer no começo, que eu preciso fazer antes de terminar. Como brasileiro, nós estamos passando um momento histórico no nosso país. Sabe, não se iluda, meu amado, não é algo simples, não é só, maus perdedores. Isso aqui vai estar na história depois. Muitas pessoas estão lutando pelos seus direitos, eu creio que elas devem lutar pelos seus direitos. Vão lá, se manifestem, façam aquilo que é necessário. Está chegando agora um feriado, eu preciso falar isso porque é a nossa comunidade, é a nossa realidade. Eu preciso te dar coisas práticas para você levar para casa, não só ficar aqui na tua mente. Dia 15 vai ser uma das maiores manifestações, supõe-se, da história do Brasil. Muitas pessoas vão estar lá expressando a sua indignação a respeito da mistura entre os poderes, daquilo que nós consideramos que realmente é injusto e é incerto. E você tem todo o direito de fazer isso e deve, encoraje você a fazer isso. Porém, não esqueça que você não é simplesmente brasileiro. Sabe, a expressão que nós usamos, nós entendemos que ela tem o seu lugar, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Nós entendemos que ela tem o seu lugar dentro do nacionalismo, do patriotismo, que ela é boa, mas ela não é altamente bíblica, porque a nossa cidadania é dos céus. Então aqui vai uma dica para você, eu não estou desencorajando, eu estou te encorajando, tá? Eu estou contigo aí, porque eu sei que a maior parte da nossa cidade
está dentro dessa ideia, por isso eu preciso te instruir, por isso que eu estou tocando nesse assunto aqui. Mas não esqueça que como um cidadão dos céus, você vai lá brigar pelos teus direitos terrenos, mas como um cidadão do céu, você tem obrigação de, assim como você se sente na obrigação de ir lá protestar, você tem a obrigação de olhar para aquelas pessoas que estão lá, naquelas manifestações, como pessoas que precisam mais das coisas do céu do que da terra. Elas precisam dar mais da liberdade do céu do que da terra. Elas precisam muito mais da justiça do céu do que da terra. Você entende isso? Porque eu estive em Curitiba agora, lindo de ver, queridos, na frente dos quartéis, lindo de ver o povo, tá? Idosos, junto com crianças, conversando, jovens, tudo na paz, tudo na ordem, pessoas compartilhando, voluntários se alimentando, muito legal, com escalas e vários momentos de oração no meio daquilo. Ai, que mistura de política. Ei, se quiser conversar sobre isso, depois me procure, me manda um direct no Instagram que eu faço um vídeo inteiro para vocês, a respeito do que é política. Aliás, no dia da eleição, na primeira eleição, eu trouxe uma palavra só sobre isso, também não vou falar, vá lá e escute, já falei bastante lá naquela palavra, sobre isso. Mas, por que é lindo? Porque o povo é vida, são pessoas, são amigos, e aqueles momentos de oração, pensando, nossa, que legal, tem pessoas lá no meio daquela manifestação, que estão olhando para os outros, estão mais preocupados, esse aqui está indo para o inferno, ele está libertando o Brasil aqui, mas ele, depois que ele libertar o Brasil, o destino dele é o inferno, porque a vida dele está uma desgraça, ainda bem que ele está do nosso lado, e as pessoas só ficam pensando nisso. Não, vai para a manifestação, sabe, vai lá, exerce o teu direito, faça o que você quer, mas não esqueça que de repente tem alguém lá, que você pode conversar sobre Deus, e oferecer o estudo para ele, tem alguém lá, que você pode depois convidar para o teu PG, e ele apresentar o caminho da graça para ele, e apresentar que ainda que a nossa manifestação não dê em nada, Deus o livre, mas que não dê em nada, você vai saber que Jesus, é onde eu quero fechar esse parênteses e entrar de volta na palavra para terminar, que Jesus também, ele não participou de uma manifestação, ele não teve nem, lá na época dele não deram direito, mas ele também passou por injustiça, querido, de um tribunal. Sabe, eu tenho lá duas causas na justiça que eu considero muito injustas, uma delas está há quase 20 anos lá. Às vezes eu fico indignado, Senhor, eu coloquei lá na minha lista de oração no jejum também, não tem nada a ver com isso, né? Roubaram meus documentos lá atrás, enfim, considero muito injusto, mas aí eu olho para Jesus também foi julgado de madrugada num tribunal injusto com testemunhas falsas, e o mesmo sentimento de indignação que eu tenho em relação às minhas causas na justiça, Jesus sabe, o mesmo sentimento de indignação que você tem pelo que o Brasil está passando agora, sabe, você que está muito raivosinho, você que está respondendo, mandando às vezes até umas fake news aí, espalhando pela internet, o mesmo sentimento Jesus teve, de indignação, injusto, ele passou pelas mesmas coisas, sabe, a maior dor que você já teve, ele enfrentou a mesma coisa, lá na cruz foi terrível, o flagelo foi terrível, sabe, a dor de teus amigos abandonados, você contava com eles, você investiu neles, você andou com eles, você caminhou, você deu a vida por eles, quantas refeições você partilhou com eles, compartilhou às vezes segredos que só você sabia, e eles foram lá e compartilharam com os outros, te traíram. Jesus teve a mesma coisa. Aquele amigo do peito que falou contigo, não, eu estou contigo, conta comigo, ele fugiu e depois ainda te negou na frente dos outros. Jesus passou a mesma coisa. Sabe que ele não é nada nessa terra que Jesus como homem não tenha passado. Sabe por quê? Porque ele era filho de Deus. E a boa notícia, fique de pé para nós terminarmos.